Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de hoje é o ponto 65. O tema dele é Jesus Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Bom, este tema está dentro da primeira parte, da primeira sessão, no capítulo 2, Deus, o Encontro dos Homens, artigo 1, Revelação. E o ponto 3, Jesus Cristo, mediador da plenitude da revelação. No seu verbo, Deus disse tudo. O ponto 65 nos diz o seguinte: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou pelo seu Filho. É uma citação, que é nota, de Hebreus 1:2. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime de modo luminoso ao comentar Hebreus 1:2. Ao dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nessa palavra única, e já nada mais tem a dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos de modo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Este tema é muito rico, inclusive as notas, tem notas do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum, e também tem notas da Subida ao Monte Carmelo, que é uma obra de São João da Cruz, um místico. Então, um concílio e um místico falam no mesmo ponto. O ponto 65 tem como ponto central esta afirmação de que Jesus Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. E que, através dele, Deus falou tudo o que havia de ser dito à humanidade. Essa afirmação tem profundas implicações teológicas e é fundamental para a compreensão da revelação divina da tradição de Deus. Mas eu digo que para nós, catequistas e teólogos, ela é muito importante, porque nós vivemos num mundo onde que todo dia tem uma novidade, alguém falando algo que descobriu lá no meio das estepes, no meio dos desertos, no fundo do mar, em algum lugar estão descobrindo alguma coisa. Mas essas coisas não tocam aquilo que é essencial à nossa salvação. Para a salvação, é necessário aquilo que Cristo disse tudo. Quem crer e for batizado será salvo. Crer em quem? Em Deus. Crer na sua palavra. Crer em mim, no Pai, e deixar que Deus fale em vós através do Espírito. Então, a revelação de Deus é entendida como progressiva. Conforme a história da salvação se dá, ela se desenrola ao longo do tempo. Porém, as revelações anteriores no Antigo Testamento, Deus, ele falou de várias maneiras, por profetas, por sinais, por milagres, e os principais nas experiências do povo de Deus, nas figuras como Moisés, que se encontrou com Deus, Êxodo 3:10. A revelação anterior, embora verdadeira e significativa, ela ainda é incompleta, porque ela é apenas a preparação para a revelação final, que acontece em Jesus Cristo. Hebreus 1:2. Essa progressão se dá dessa maneira. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Essa frase, nesses dias que são os últimos, ela é muito importante, porque indica que a vinda de Cristo, ela marca um ponto crucial, culminante na revelação de Deus. Jesus Cristo, como palavra de Deus, o verbo que se faz carne,
a plenitude da revelação. A revelação, ela atingiu em Cristo a plenitude. Ele não é apenas um porta-voz de Deus, é o próprio Deus que se fez carne. Nele, o Pai disse tudo. O Catecismo, no ponto 45, no 65, vai falar exatamente isso. Nele o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. Destaca São João da Cruz essa singularidade da suficiência da revelação de Jesus Cristo. Então, não é algo que tem que ser buscado, mas tem que ser absorvido, ouvido, proclamado, vivido. O Evangelho de João 1,14 afirma: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Verbo, ele refere-se a Jesus Cristo, enfatizando a sua divindade. Isso mereceu uma exortação de São João da Cruz. Ele comenta esse texto ao dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra. Deus disse-nos tudo no mesmo tempo e de uma só vez. Nesta palavra única, não haverá outra. Então, não busquemos escritos, não busquemos, mas busquemos entender o que está dito e viver o que está no que acreditamos. É um disparate buscar outras revelações além de Cristo? É perda de tempo. Se eu tenho fé de que Ele é uma perda de tempo. E se Ele ainda não é para mim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Então eu continuo buscando Ele, porque eu vou encontrá-lo. Porque se eu não encontrá-lo, eu ainda não encontrei aquilo que eu busco. Essa crença de Jesus em Cristo é a única mediação de Deus da humanidade, pedra angular. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. As implicações disso são muito profundas, porque elas mudam as nossas práticas. Eu não tenho que buscar entender, conhecer, eu tenho que buscar viver. A função da catequese é ensinar. Ensinar o quê? Como se vive em Cristo. É uma receita de como produzir algo, não de como encontrar alguma coisa. A fé, o batismo, os sacramentos, eles são encontros com algo que eu já conheço. Agora eu quero transformar em vida. Na tradição da Escritura, a Igreja Católica ensina que a Sagrada Escritura e a tradição são inseparáveis. Por quê? Porque elas têm origem em Cristo. Na Dei Verbo do Concílio Vaticano II, reafirma-se que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, mas é a tradição viva da Igreja que se compreende plenamente o significado dessa revelação. Em conclusão, o item 65, ele destaca que Jesus Cristo é a plenitude da salvação. Ele não é apenas um profeta, mas é a palavra de Deus que se fez carne. É a sabedoria de Deus que nos ilumina. Ele é a força de Deus que nos salva. É a misericórdia de Deus que nos engrandece. A compreensão de que não haverá mais revelações além de Jesus Cristo, aqui é reafirmada de maneira categórica. Se ampliarmos esta nossa pesquisa do ponto 65, vamos entender que a revelação divina é o tema central da teologia cristã. Essa revelação, ela é progressiva. Então, da mesma maneira que um neófito, uma pessoa que agora está começando, ela vai dando passos nesta compreensão, da mesma maneira, também é progressiva a vivência desta fé. O quanto mais rápido nós transformarmos palavras em atitudes, palavra, verbo, em carne, em ação, mais próximos nós estamos de transformar o Antigo Testamento, que era só palavras, em atitudes. E aí nós vamos poder entender profundamente personagens como Abraão, que é o ponto de partida de um grande povo, escolhido para ser o quê? O porta-voz. Moisés,
que prefigura o aspecto crucial da revelação, que expressa o que? Deus quer libertar o seu povo. É uma libertação, ele é um guia moral, espiritual para Israel. Ele que convida ao êxodo do pecado para a terra prometida. Os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas, eles são os formadores espirituais de Israel. Eles são a prefiguração daquilo que nós como cristãos devemos ser. Formadores espirituais de um novo povo, de uma nova sociedade. E aqui cabe uma reflexão. Será que a minha catequese está fomentando isso? Fomentando uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de visão, de futuro, de paz e justiça, que com as palavras de Jesus transformadas em carne se concretiza num mundo novo, num reino novo, numa esperança nova. Jesus Cristo, ele é a plenitude da salvação, a encarnação, a plenitude dessa revelação é a encarnação. A encarnação onde Jesus se fez homem é o clímax da revelação. A palavra que fez tudo agora se faz. É como que eu dissesse que o livro de receitas se torna alimento. O livro. Não é ali que eu encontro a maneira de fazer, mas agora eu encontrei quem faz. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou entre nós tem que ser muito bem entendido. Porque a palavra que antes estava nos nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração, agora habita entre nós como Espírito. Por quê? Porque nós vimos a sua glória. E existe aqui algo muito importante também, que é a exclusividade disso. É nele, é em Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles enfatizam esta fé que é resposta a uma revelação que transcende a lógica humana. A razão, diz Santo Agostinho, é uma luz que Deus nos deu, mas que é insuficiente para compreender o mistério da Trindade e da encarnação. Para entender o mistério da Trindade e da encarnação, é necessário viver a Trindade em nós e viver a encarnação em nós. Palavras que ouvimos têm que se tornar atitudes, têm que se tornar carne. E assim eu não preciso de explicação, porque eu sou a própria manifestação da promessa. Magistério da Igreja, no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, Deus que se revelou, quis que a revelação se transmitisse na Igreja inteira, não apenas pelos escritos dos apóstolos, mas também pela tradição, pela vida. Quando nos reunimos ao redor da Eucaristia, ao redor da mesa, ao redor do batistério, ao redor do círio, nós estamos de fato vivendo o céu já aqui. Aplicações práticas disso. Na liturgia, a vida litúrgica da Igreja, a compreensão de Jesus como plenitude da revelação tem implicações na nossa vida. Liturgicamente, a celebração dos sacramentos, a liturgia da Igreja são expressões da revelação de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Onde os fiéis encontram Cristo de maneira crucial, é nos sacramentos. É na ouvir a palavra de Deus, alimentar-se da Eucaristia. Implicações na catequese, isso é muito importante. A educação na fé deve se referir a Cristo como centro, ajudando os fiéis a compreender a totalidade da revelação, a ser outro Cristo. Não há como entender uma pessoa a não ser que eu me torne essa pessoa. Repercussões na vida pessoal. Para os indivíduos, reconhecer Jesus Cristo como a revelação final de Deus implica num compromisso de fé que exige reflexão e meditação. Aprofundar nossos estudos nas Escrituras, na vida de Jesus Cristo. Viver a missão.
é a experiência dos apóstolos que vão até Jesus. É tu o Messias prometido? A resposta de Jesus é muito óbvia, muito objetiva. Vinde e vede. Você que é cristão, não tem outro caminho. Seja cristão. Seja Cristo. Seja esperança, seja amor, seja salvação, misericórdia, paz, bênção. É viver a missão. É compartilhar a mensagem do Evangelho com a sua vida. Você não será mais fonte de perguntas, mas você será também parte da resposta. Você se torna resposta à revelação de Deus. Então, esse item 65 do Catecismo nos leva a entender que a revelação de Deus é um processo que culmina em Jesus Cristo. Ele é a única fonte, ele é suficiente palavra de Deus. Não precisa mais de revelação. É necessário convicção. É viver. E essa verdade, ela deve moldar não apenas a teologia, mas a prática da nossa liturgia, a prática da nossa catequese, a prática da nossa vida, da nossa oração, do nosso encontro com Deus. Do nosso encontro de vida pessoal com Deus, entre os irmãos, na comunidade, no mundo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.